E aí, gente, tudo bem? Todo mundo aí? Beleza? Bom, agradecer de estar aqui mais uma vez. Uma outra turma eu também fiz essa conversa aí com todo mundo. Bem-vindos aí. Vocês me conhecem às vezes de ficar lá fora, com o cachorrinho, às vezes de vir buscar a Amanda. O Donatella, faltando ele, né? Ai, deixa eu ver. Bom, é o seguinte, vou me apresentar para vocês. Sou o Walter, é o meu arroba ali. Sou casado com a Amanda, professora de vocês. Sou um cara que ama muito esporte, eu gosto muito de corrida, gosto muito de praticar esporte. Estou hoje também cuidando um pouco da parte de marketing, sou um social media de elite aí que a gente chama. Ajudo algumas empresas, os empresários a levar a marca um pouco mais para frente. Sou músico também, toco violão, faço voz e violão. Então trouxe um pouquinho de mim e rapidamente queria que vocês se apresentassem para mim. Pode começar por aqui, só dá um oi, dá um salve, dá um... A gente vai quebrar o gelo, vocês estão muito nervosos já nesse começo. Vai lá. Imagina, você não gosta de levantar? Quer levantar? Pode levantar. Não precisa não, né? Fechou. Luana, vai lá. Quem quiser falar mais, pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu consegui ver os exemplos da Luana. Meu nome foi. Prazer, Pamela. Tá. 30 e poucos anos. Boa. Eu tenho 19 anos. Mas eu cheguei mais aqui. Top. Também gosto de violão, mas só violão. Não, mas aí, ó. Já nas festinhas da escola, nós já combina, a festa de admissão que nós já traz. Bora. Aí. Aí. Prazer, Júlia. Aline. Fernanda. Dara. Josiane. Gisele. Aí sim. Pode dar minha Joyce. Aí. Não, sim. Calma aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Fechou? Meu nome é Vanessa. Eu tenho 36 anos. Top. Top, gente. Meu nome é Thalita, eu tenho 28 anos. Sim. Top. Deixa eu ver. Essa aí é boa. Ó, essa aqui é para no galão de casa. Se eu não me engano, ela é 5,6. Quer ver? Ó, 5,75. Vou explicar o porquê depois. Acima de 6 é boa. Péssima, já joga fora. Não, mas tá boa. Aí a gente não sabe. Eu sou Karma da Amanda, Isabela. Aí sim. Manu, 19 anos. Zé Renato, tá. Talvez eu não vou lembrar o nome de todos vocês hoje, de uma vez. Mas, gente, prazer. Acho que eu não falei, eu tenho 34 anos, então também. É bacana ver que tem bastante aí, um pouquinho de diferença de idade, tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo propósito aí, tá? Não, mas tá todo mundo junto. Falou sim. Então, a professora comentou de trazer uma lembrancinha, alguma coisinha, que se eles quisessem trazer uma mensagem, um presente, tá, não sei o quê. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas deixa eu pensar. Não, começa de lá. Vamos fazer o seguinte.
Para não virar tumulto, vamos fazer o seguinte. Você entrega pro de trás, o de trás o que trouxe entrega pro de trás e assim vai. Pode ser? Vocês querem? Não, ó, o de trás, aí o de trás vai dar pro primeiro, o de trás vai pro primeiro e assim vai indo. Fechou? Pode passar, pode passar. Enquanto isso eu vou beber água. O de trás passa pro primeiro, de lá. O que você trouxe, você quer dar? Não? Oi? Isso. Só um passa por detrás. Passou? Peraí. Todo mundo ganhou? Então, mas aí o último lá dá pra você. É. Deu certo? Não, amiga. Tá. Gente. Vamos lá, todo mundo trouxe, alguém não trouxe, não tem problema também. Não trouxe? Duas pessoas não trouxe? Quem que não trouxe? Era assim, ó. Um passava por detrás e o último trazia pro primeiro da frente. Deu certo essa? Deu certo a ideia? No caso o último lá que não te trazia. Quem é o último de lá? Você trouxe pra ela? É. Mas... Ó, vamos lá. Quem ficou sem? E você? Vocês duas? Um pra você. Um pra você. Isso. Ó, vamos lá, rapidinho. Todo mundo ganhou agora? Alice não? Foi? Bom, é assim, se a gente fosse entregar talvez para quem a gente gosta, às vezes muitas pessoas gostam da mesma pessoa, e a ideia de passar um para cada um, passar um de trás, é para que todo mundo recebesse. Agora, o porquê disso? Vocês devem estar se perguntando, não, eu trouxe um presente e tal, mas para que é isso? Vamos lá. Assim como na aula e como numa palestra, vocês têm que entender que existe uma troca de energia, tanto do palestrante quanto de vocês. Vocês trazendo algo, pensando em trazer, pô, eu trouxe uma bala, eu trouxe uma mensagem, eu trouxe um abraço, eu trouxe R$1.000, eu trouxe, não importa o valor. O que eu quis dizer é assim,
Vocês, eu tenho certeza que vocês de ontem para hoje pensaram alguma coisa que tinha para trazer. E isso é fundamental para vocês estarem aqui hoje pensando no que aconteceu hoje. Então vocês já começaram a trabalhar na mente de vocês. Ah, tipo, amanhã eu preciso levar alguma coisa. O fato de vocês doar para alguém, eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês são únicos aqui no mundo. Vocês são únicos, não tem ninguém igual a vocês. E muitas das vezes a gente está triste, está com algum pensamento não tão bom, ou assim, às vezes a gente até se pergunta, nossa, por que eu acordei hoje? Então, o mínimo que vocês podem falar hoje, do porquê vocês acordaram hoje, é vocês presentearam alguém. Alguém está muito feliz de ter recebido um bombom, uma mensagem, um abraço, uma palavra, que a gente começou já agora a fazer isso. Então, que bom que todo mundo ganhou. Às vezes deu um rolinho aí de um pulou o outro, não sei o quê, mas todo mundo ganhou. É isso. Acredito que trouxe um pouquinho de alegria aí pro dia de vocês. Tem dia que tem pessoas que teve um dia bom, mas tem pessoas que não teve um dia tão bom assim. E eu tenho certeza que foi um pouquinho de doçura aí na vida da pessoa. Então, parabéns a todos vocês que trouxeram. Muito obrigado pela confiança por trazer. Voltando na parte que eu estava me apresentando, então vamos lá. Eu sou casado com a Amanda. Hoje eu me considero uma pessoa que eu gosto muito de treinar pessoas. Então, assim, como experiência própria, há 2 anos atrás eu tive uma mudança muito significativa para mim, de mudança de mentalidade, a parte emocional, assim, me ajudou muito isso, há 2 anos atrás. Então, mediante isso que aconteceu comigo, eu pensei o seguinte: eu não posso segurar isso para mim. Eu preciso muito passar isso para frente. Eu quero muito que as pessoas sintam o que eu senti. Então, mediante isso, decidi que aonde eu pudesse, como eu pudesse, eu ia levar um pouquinho daquilo que eu aprendi para vocês. Tem alguns mentores como o Pablo, a Betina, tem o Jerônimo também, que fala um pouco sobre mentalidade. Então são pessoas que eu gosto muito e me ajudou muito nisso. Então, para a gente falar sobre drivers mentais, eu vou fazer aqui mais ou menos um exemplo para vocês entenderem o que mais ou menos significa isso, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, existe um computador e uma impressora, né? Acredito todo mundo é mais familiarizado com isso, né? Para entender um pouco melhor. Então a gente tem um computador aqui e tem uma impressora da HP aqui, certo? Esse CD aqui é da Epson. Vai funcionar? Não vai. Vai dar pau, não vai instalar. Pode até instalar, mas na hora que você mandar imprimir, não vai imprimir. Então, basicamente falando sobre drivers, é mais ou menos isso. Coisas que a gente instala e que faz alguma coisa funcionar. Se a gente parar para pensar, desde pequeno a gente tem muito contato com o emocional, com o sentimento. E basicamente até os 8 anos, todos os drivers que a gente instala são os drivers dos nossos pais. Coisas que eles falam, coisas que eles ensinam, e a gente às vezes defende isso pro resto da vida. A gente não chega numa idade que a gente começa a se questionar. Então, falando um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre drivers mentais. Então é o seguinte, a gente tem... Aqui é mente, tá? A mente foi pra cá, isso não apareceu. Vou corrigir isso aqui. Vamos lá. Então vamos lá. A gente fala, para falar sobre drivers mentais, a gente precisa entender uma coisa. Voltando na imagem anterior, ó, isso aqui é um hardware que a gente chama, isso aqui é um software, para vocês ficarem mais familiarizados com isso. O hardware é a máquina, é aquilo que a gente pode pegar. E o software é a programação. A programação a gente não consegue pegar ela é um código, ela é uma programação. Então, transformando isso para o nosso meio, é o quê? A gente tem o cérebro, que se eu pegar o dedo e eu afundar aqui o meu crânio, eu consigo tocar nele, é o cérebro. Aquela parte encefálica, a gente consegue tocar. O que está dentro dele é a nossa mente. A nossa mente a gente não consegue tocar, a gente não consegue pegar ali. Então, em resumo, para falar um pouco sobre o cérebro é um hardware que a gente tem, seria a impressora ou o computador que a gente tem, e as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente leva para o resto da vida é o software, é aquilo que instalaram, é aquilo que foram ao longo do tempo a gente foi instalando e levando aquilo até hoje.
Então, para falar sobre o cérebro ele só gosta de sobreviver, tá? Ele, assim, ó, ele tem um mecanismo de autodefesa que é assim, ó, ele precisa sobreviver. E ele não gosta de gastar energia, ele não gosta de coisa difícil, ele não gosta de ser colocado sob pressão. Por quê? Ele fala assim, ó, se eu fizer isso, você vai morrer. Se eu fizer isso, você vai se matar. Se eu fizer isso, você vai me forçar. Então, a tendência nossa, de uma forma natural, é a gente, às vezes, viver no modo slave, que a gente chama. Que é o quê? No modo automático. O cérebro gosta de viver no automático. Ele gosta de você fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui, por exemplo, às vezes compra uma roupa nova, põe no armário, e quando você vê, você está usando a velha ainda. Você fala assim, eu não vou pôr a nova. Não, eu vou pôr isso aqui. Você entra numa loja, você gosta do preto e do azul. Você não compra o vermelho. Nunca. O cérebro não gosta de mudança, ele gosta de viver no automático. Então, o cérebro, a única forma da gente tratar ele de uma coisa nova é oferecer uma recompensa para ele, é ele entender que ele vai ter uma recompensa lá na frente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de hábito. Então, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Quem aqui lê livro? Quem aqui gosta de ler? Top. Tá vendo? Você vê que 2 pessoas, a maioria, gosta de ler. Para quem não gosta de ler, vou dar um exemplo. Se você gastasse o tempo que você fica no TikTok ou no Instagram lendo livro, vocês iam ser o bichão, não ia? Da leitura? Você ia falar, caraca, eu leio um livro por semana. Para menos, né? Por quê? Porque hoje as redes sociais, elas são chamadas de machine learning, que a gente chama. É tipo uma máquina que aprende. Então, pode ver que a maioria dos vídeos que vocês vê, daquilo que você curte, é aquilo que mais aparece. Por quê? O intuito da rede social é que você fique nela. Ela foi feita para isso. E cada vez mais ela vai te entregar mais aquilo que você quer ver. Por aquilo que você mais assiste, pelo tempo que você fica naquele vídeo. Quanto mais tempo você fica exclusivamente num tema, mais aquela machine learning ela vai entregar aquilo que você mais assiste, aquilo que você mais curte. Então, por exemplo, assim, uma forma da gente hackear um pouco o cérebro, resetar essa parte de sair do modo slave, é, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quem gosta de japonês aqui, comida japonesa? Quem gosta de pizza? Tem mais gente que gosta de pizza, né? Então vamos dar o exemplo da pizza, tá? Mas, por exemplo, assim, para a gente começar a fazer algo que a gente não gosta, o cérebro você precisa meio que sacrificar alguma coisa que você goste. Mas não é sacrificar não fazer. Vou te dar um exemplo. Vou usar o exemplo da pizza, quem gosta de japa usa o exemplo do japa, e quem gosta de churrasco usa o exemplo do churrasco. Mas, por exemplo, eu vou comer um japa, eu vou comer um rodízio, quando eu terminar de ler esse livro. Você fazendo isso, você vai ver que você vai conseguir ler o livro. Porque é como que se você trabalhasse o cérebro para isso. Para falar assim, ó, a gente vai ler isso aqui essa semana, mas no sábado a gente vai no rodízio, mas eu só vou no rodízio se você me ajudar a ler isso aqui. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, muito mais coerente. No começo é claro que não, mas depois vai ficar muito mais coerente de ler um livro. E aí a gente está falando sobre isso que eu dei o exemplo, eu estou falando sobre o cérebro, sobre o mecanismo dele, sobre como ele age assim, na forma dele de falar assim, não faz isso não, pô, você vai ler, eu vou ter que ler. O livro tem 80 páginas, você vai ler uma por uma. Então provavelmente ele vai te bloquear nisso. Falando sobre a mente ela é a resposta mais rápida do cérebro. É aquilo que você responde na hora. Por exemplo, o que é felicidade para você? Rápido, sem pensar. Meus filhos, tá? O que é felicidade para você? Rapidinho. Conta paga. O que é felicidade para você? Seus filhos. Felicidade para você? É a família. A família. Felicidade para você? Família. Família. Dinheiro. Vocês entenderam o seguinte, que o que é software são drivers que cada um tem? A felicidade para alguns é a família, a felicidade para alguns é os filhos, a felicidade para alguns é dinheiro, felicidade para... Então isso aonde eu quis chegar. Isso é o CD que está lá pra gente. É isso que a gente tem de resposta rápida. Essa resposta rápida agora, eu meio que intimei vocês responderem rápido.
O que eu quero dizer é que é o seguinte, várias coisas do seu dia fazem você dar essas respostas rápidas. Então, às vezes, se você não está com o seu driver instalado corretamente, você vai tomar uma atitude diferente ou uma atitude, às vezes, precipitada, e aquilo vai te atrasar em alguma coisa ou vai trazer alguma consequência diferente do que você gostaria de ter um resultado diferente. Drivers são resultados. Vocês estão aqui hoje para aprender o seguinte, não hoje comigo, mas eu estou falando aqui na sala. A Amanda, ela vem ao longo do tempo instalando alguns drivers dessa área de enfermagem. Então, vocês hoje têm alguém para instalar esses drivers para vocês. Vocês concordam com isso ou não? Faz sentido para vocês? Ela tem, vou dar um exemplo, eu não entendo muito dessa área, entendo muito o que ela fala, mas vamos supor, ela tem um driver de como fazer a coleta fechada certinha, que vocês vão aprender com ela, como por exemplo. Então, falando sobre a mente, os drivers são isso, é a resposta imediata do cérebro, é o que vocês têm instalado desde de criança. Então, o cérebro, ele é um contador de história. Tá? Ele sendo um contador de história, ele sempre vai procurar uma história mais curta. Vou dar um exemplo de história curta, vou dar um exemplo de resposta rápida. Você tem um tio que abriu uma empresa e ele quebrou, certo? E aí você vai chegar um dia em casa e falar assim, ó, vou abrir uma empresa. Não faz isso. Mas você é louca, eu quebrei. Ou então, alguns de vocês tem alguém que tentou esse ramo e por alguma aventura da vida ou alguma coisa que a pessoa não ressignificou, não vai falar assim pra você, não entra nessa. Você tá louca de entrar nessa. Quantos não se formam? Ou então... Gente, deixa eu te falar. Tudo dá certo. Tudo que vocês quiserem dá certo. Qualquer coisa dá certo. A gente vai falar um pouco melhor sobre esses drivers na frente. Eu elogiei de ter uma sala que tem bastante gente, tem bastante diferença de idade, porque é muito bacana que vocês podem modelar outras pessoas. Vocês podem olhar o que a outra pessoa tem mais de experiência do que você e aprender com elas. Esse é o jeito mais rápido. Você modelar alguém é você pensar assim, ó, como que aquela pessoa faria passando por isso? Um exemplo. Então, vocês têm bastante gente para trocar ideia. O que vocês podem afunilar um pouco o que cada um quer fazer na área e vocês se espelharem nisso. Eu vou dar um exemplo. Você que, no caso, tomou essa pergunta de por que está nessa área, por exemplo. Você que tomou essa pergunta, por exemplo. Você pode ter um objetivo nessa área, que, por exemplo, ela também tem o mesmo objetivo. Então, vocês duas têm que conversar muito sobre esse objetivo de vocês. Não só isso. Vocês têm que olhar quem está no objetivo já alcançado. Vou dar um exemplo. Quero trabalhar no hospital. Vou dar um exemplo, tá? Vocês conhecem alguém que trabalha no hospital? Conhece? Conhece? Já é um ponto. Porque tem gente que às vezes quer chegar numa área e não conhece ninguém que trabalha nessa área. Como é que você vai ter alguém para você tirar essa dúvida de como é que faz, para quem eu entrego, como que é lá, você gosta de lá, você estudou o quê, como é que foi a prova? Então, a gente tem esses caminhos mais curtos, essas histórias mais curtas para a gente chegar e modelar e aprender com elas. Então, todo cérebro é um contador de histórias. A gente falando sobre o driver é resultado. A gente tendo o driver certo, a gente traz o resultado. A gente trazendo o resultado, o cérebro é um contador de história boa. A gente não trazendo o resultado, o cérebro é um contador de história ruim. Então, gente, vocês precisam se desafiar um pouquinho mais. Porque assim, ó, eu falo que às vezes fica tão cansativo que às vezes vocês vêm para aula, dando um exemplo da aula aqui, tá? E tipo assim, já tá em setembro, vou só acabar o ano agora e tá tudo certo, vou me formar e eu vejo. Isso é o que o cérebro quer que você faça. Eu falo assim, cara, é mais fácil fazer isso. Eu tô falando de um cara que reprovou o TCC. Sério, um cara que jogava joguinho na área do TI. Eu ia pra escola e na quinta-feira a gente instalava o CS nas máquinas lá e ficava jogando CS pro professor dando aula. Então eu tô falando de um cara que mudou isso. Tive que mudar. Por isso que isso me encanta tanto. Então, é assim, ó.
às vezes eu troco muita ideia com a Amanda do seguinte. Uma das coisas que é bacana de falar sobre cérebro, sobre driver, é o quê? O cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. E a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, na impecabilidade das palavras. Mas, em resumo, falando sobre cérebro, é isso. Falando sobre drivers, né, eu coloquei até o S em outra cor, por quê? Se a gente pensar em driver em inglês é motorista. Então, o driver nosso é o nosso motorista, é o que faz a gente chegar, é o que faz a gente ter resultado, é o que faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, falando sobre drivers é o quê? São ferramentas que vão ajudar você, que transformam você onde você quer chegar. E assim, eu tenho certeza que hoje, pelo menos um driver vocês vão instalar, alguma coisinha nova vocês vão instalar. Mas tem um segredo tudo isso, que é o quê? Para a gente instalar algo novo, algo velho precisa sair. Você só instala alguma coisa nova quando você ressignifica aquele sentimento, aquela certeza que você tinha. Quando algo novo entra, algo velho sai. O cérebro ele funciona dessa forma. Quando você descobre algo que você falava assim, nossa, eu não acredito que isso aqui funcionava assim. Não parece que você desaprendeu aquilo que você sabe, que você tinha certeza. Você fala, não, mas eu tinha certeza que não era assim. E aquilo acaba apagando. Então, muitas das vezes a gente tem que ressignificar isso. Um dos drivers muito forte que está escrito na Bíblia é assim, ó. E disse Deus, né? Está em Gênesis 26, 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que é isso? Falando um pouco sobre driver. Esse acho que foi o primeiro driver instalado no mundo. Que é o quê? Que a gente pode comandar o que a gente quiser. A gente não é o animal mais rápido do mundo, mas a gente criou o carro, que é mais rápido que o animal mais rápido do mundo. A gente não voa, mas criamos um avião que voa. Então tudo, o homem, a gente quer, a gente pode fazer, diferente da natureza, diferente do bicho, que ele tem aquela característica dele. Mas esse driver, assim, ao meu ver, foi o primeiro driver instalado no mundo, que ele olhou pra gente e falou assim, ó, cara, você pode fazer o que você quiser. Você pode... O foguete não voltava, agora o foguete volta. Imagina lá atrás, falar, nossa, a gente vai ter sei lá, alguma coisa que existe hoje, um carro elétrico, um carro que voa. Isso aí há 100 anos atrás, o cara fala, você é maluco, você tá pinel, né? Então, assim, isso é um driver que às vezes a gente não se enxerga assim. Então, assim, ó, se eu posso ajudar vocês com algo hoje, é o quê? Cara, você pode fazer o que vocês quiserem. É claro que se vocês juntarem com pessoas que queiram a mesma coisa, vocês vão ter muito mais força nisso. Vocês precisam ouvir pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque senão, aquilo é só um comentário de, às vezes, um cara que instalou um driver errado daquilo. Imagina, vou dar um exemplo muito doido, cara. Imagina, às vezes, se o seu avô tivesse uma ideia muito doida numa mesa de bar e os 3 amigos dele falassem assim, mano, você é louco. Ele falasse assim, não, vocês não querem ir, beleza, mas eu vou montar aqui, eu vou fazer. Imagina onde vocês estariam hoje. Talvez não estaria hoje, talvez estariam melhor hoje. Mas às vezes a gente passa por isso. Eu dei um exemplo assim de um avô por trazer mais gerações. Mas assim, às vezes vocês têm vontade de fazer alguma coisa, têm alguma ideia. E às vezes a necessidade de aprovação de a outra pessoa te aprovar, cara, esse driver é sobre o quê? Você já é aprovado. O cara já falou, ó, fiz aí o homem mais semelhança minha. Vocês acham que Deus é impossível de fazer alguma coisa? Não tô falando sobre religião não, tá? Tô falando mais sobre Deus, assim. Para ele tudo não é possível. Você não é mais semelhança dele? Qual que é o seu medo de fazer algo? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ter o driver vai fazer o resultado aparecer. Tá? Então as palavras conhecem resultados. Quando você fala assim, mas isso eu não consigo, eu tenho certeza que você não consegue. Absoluta. Porque a palavra você já falou. Ah, isso eu não consigo. Agora, se você falar assim pra mim, eu consigo, eu ainda vou duvidar. Porque você precisa fazer, você precisa trazer o resultado pra mim. Mas se você falar, eu não consigo, eu tenho certeza que você não consegue. Você já declarou. Aí quando a gente declara, aquilo já aconteceu. É isso que eu falo, aqui já aconteceu. Não, mas eu não consigo fazer isso. Cara, aqui. Agora, se você for um coração humilde e falar assim, olha, eu não sei fazer isso,
Mas se você me ensinar, eu vou fazer da melhor forma que eu aprender, eu tenho certeza que eu vou fazer do melhor jeito, ou eu posso tentar. E não tem problema nenhum errar. Você pode tentar errar, não tem problema nenhum. Tá tudo bem, tá? Eu trouxe alguns drivers que eu instalei nessa jornada, não sei se faz sentido para você, se fizerem sentido para você, vocês me falam, tá? O primeiro deles é o seguinte, as palavras conhecem resultados, que foi o que eu acabei de falar, então se falar que vai fazer, eu vou duvidar, mas se falar que não vai, eu tenho certeza, tá? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Cara, quem conhece alguém aqui que é bom em desculpa? Você é bom em desculpa? Vai sair com um driver novo hoje, tá? É assim, sabe por quê? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada? Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém bom em desculpa. E a pessoa tá sempre assim, ó. Nossa, eu ia chegar às 7 horas, mas sabe o que aconteceu? Eu fui ligar o carro, e aí o carro não pegou. Aí eu fui... Outro dia, eu ia trazer não sei o quê. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, porque a pessoa vai se escorar nessa desculpa. Assim, não tem problema errar ou chegar atrasado. Mas chega e fale, ó, atrasei porque não vou atrasar mais. Fui tomar banho, perdi hora e cheguei atrasado mesmo, mas ó, te prometo que daqui pra frente isso vai ser corrigido. Um exemplo como quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Uma coisa que é muito louca, talvez vocês não vão entender de primeiro. Elogio e crítica têm o mesmo peso. Quem é que gosta de ser elogiado? E quem é que gosta de crítica? Ninguém. Então, Mas ninguém aceita. Então, lembra que eu falei que a gente precisa andar com pessoas do mesmo propósito daquilo que você quer fazer? Vou te dar um exemplo de por que elogio e crítica têm o mesmo resultado. Assim, ó, elogio e crítica a gente tem que sentir o cheiro. É como se fosse um prato de comida passando. Você tem que fazer assim, ó. Beleza. Walter, mas por que essa loucura de elogio e crítica tem o mesmo peso? Vamos supor que você chega, a professora fala assim, nossa, que bom que você chegou, você veio, você trouxe, você tá não sei o quê, nossa, a prova foi muito boa, nossa, você chega sempre no horário, tá não sei o quê. Aí, por acaso, um dia, ela chega e fala assim pra você, eu tô decepcionado com você. Acabou, você não vai nem copiar no caderno. Você fala assim, acabou o dia pra mim. Nossa, ela sempre me amou, agora ela, vou embora. Deixa quieto. O elogio e a crítica, ele é bom vindo, vou dar um exemplo aqui esporádico. Eu quero abrir uma loja. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei. Aí meu tio vai falar assim pra mim. Vai dar merda. Eu vou olhar na cara dele e falar assim, você quer abrir loja? Não. Então tá bom. Mas a minha não deu certo. Aonde que você errou? Quem critica, vocês têm que aprender com o erro dele. Ele não é ruim, ele está querendo te proteger. Não faz o mesmo erro que eu. Só que muitas das vezes a gente não faz perguntas. Fazer perguntas é fundamental para qualquer coisa, mesmo que seja uma pergunta idiota. Se você fizer uma pergunta e todo mundo ri de você, pode falar? Eu tenho dó de quem ri. Porque na maioria das vezes essas pessoas tinham a mesma dúvida que você, só não tinha a necessidade de aprovação que você não teve de perguntar. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ó, que nem eu dei o exemplo do tio, não abre não. Aí você fala assim, mas onde você errou? Eu abri, cara, fiz um cara que não sei o que aí, ó. O cara me roubou, não sei o que. Faz então, tio, você concorda que você não fez as perguntas certas na hora de contratar? Não tem a ver com a loja. Então, a gente deve escutar críticas. Eu estou dando um exemplo bom de crítica, do cara que tentou abrir e deu errado, e ele falou, ó, fui contratar, eu contratei um cara, e o cara passou a perna em mim. Agora sim, eu vou dar um exemplo. Você quer abrir uma loja. Você quer trabalhar na enfermagem. Se você fala pra ela assim, não abre não. Me perdoe usar esse exemplo. Mas tipo assim, o que tem a ver com isso, com sua loja? Por causa dessa crítica dela, que ela quer ir pro lado da enfermagem. Da enfermagem, virar enfermeira, virar médica, virar dona de um hospital. Não sei o propósito dela. O que ela tem a ver com sua loja? Aí você chega em casa. Não, aí na maioria das vezes o que acontece? Você chega em casa e fala assim, ó, aqui abrir a loja. Minha amiga ela falou que não. Então, isso que eu estava falando para vocês é elogio e crítica tem o mesmo peso. Por quê? Se você sobe o degrau no elogio, você cai na crítica. Isso não é bacana pro emocional de vocês. Agora sim, é claro que é bom receber elogio. Não estou falando que não é bom.
Mas a crítica e o elogio é bom vir das pessoas que estão no mesmo propósito da onde você quer chegar. São as pessoas que você tem que ouvir. Eu quero abrir uma loja. Quem mais aqui quer abrir uma loja? Ah, eu e eu. Pô, então vamos conversar sobre o que abrir uma loja? Você pesquisou que meio que tem que usar? Nós tem que ir na prefeitura? Que papel que tem que fazer lá? Quanto será que fica? Onde que será que é o melhor ponto? Qual será que é o público-alvo? Se eu abrir uma loja de equipamento de enfermagem, tem um público-alvo aqui em Santa Rita? Então, assim, pegar essas 4 pessoas e correr atrás disso, um exemplo. E falar, não sei se vai dar certo. Você quer abrir loja? Não. Então vai cuidar da sua vida. Né? Às vezes vai cuidar da sua vida, tem pessoa que fica ofendida com essa frase, né? Mas não é, você só tá falando, cara, vai se cuidar, tá tudo bem, eu vou fazer minha loja aqui, vai cuidar da sua vida, tá tudo certo, tá? E quem tenta não consegue. Quem aqui fala assim, ó, nossa, eu tentei, mas eu vou tentar ir lá. Você passa em casa amanhã? Amanhã eu tento passar aí. Cara, não vai passar. Quem tenta não consegue, tá? Não é? Esses são, pra mim, são os 4 drivers assim, de alguns que eu instalei, que faz muito sentido. Então, por exemplo, assim, quando eu instalei esses drivers, eu era o cara que falava, não, amanhã eu vou tentar acordar cedo. Aí toda vez, e assim, pra que servem esses drivers? Pra toda vez que você encontrar alguém ou que você falar, você se corrigir. Então, tipo assim, ó, a partir de hoje, não, amanhã eu vou tentar ir na academia. Assim que você falar, eu vou tentar, você fala assim, ó, quem tenta não consegue, amanhã eu vou na academia. Porque é como se fosse um alerta do cérebro. A hora que você fala assim, ó, não, professor, então tá, amanhã eu vou tentar copiar tudo da aula. Na sua cabeça vai falar assim, ó, quem tenta não consegue. Ele vai ficar aqui no seu ouvido. Não, é quem tenta não consegue. Essa é a puta. Verdade. Vamos lá, vamos passar pra frente. Vou enrolar vocês. Falamos sobre drivers, tá. Mudando um pouco sobre drivers, isso vem um pouco junto, é meio que um complemento de tudo que eu estava falando aqui. Então, assim, falando depois de driver, a gente tem o hábito. O hábito é alguma coisa que a gente tem que fazer várias vezes para aquilo se tornar um hábito, tá? E o que é mais fácil no hábito? Se andar com alguém que tem o mesmo hábito. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui vai na academia? Ia. Ninguém vai? Ninguém vai? Vai? Vocês vão sozinhos ou vão com alguém? Você é com uma amiga. Era mais da hora ou era melhor ser sozinha? Nunca fui sozinha. Você foi sempre com ela. Sempre com ela, se ela não fosse, eu não ia. Você ela pensava. Isso não, mas tá certo, porque aqui, ó, se você conviver com pessoas que tem o hábito que você quer, é muito mais fácil você conseguir aquilo que você quer. Foi onde eu falei. Se às vezes vocês se alinharem em algo que vocês queiram aqui nessa área, em algo que vocês queiram para a vida. Eu tô falando nessa área como um exemplo, mas vamos supor assim, às vezes tem alguém aqui que tem vontade de caminhar de manhã. E às vezes tem alguém aqui que tem a mesma vontade de caminhar de manhã, mas vocês não abriram isso uma para outra. E às vezes vocês falam assim, ó, puta, eu queria caminhar de manhã. Puta, eu também, eu sempre tento e não consigo. Olha o driver lá. E aí você fala assim, vamos amanhã, amiga? Vamos. Eu tenho certeza que vocês vão. Aí, após você encontrar alguém que quer aquilo que você quer que eu fui aqui pra você tirar uma fotinha? Aí sim, marca a gente lá, @Valerie. Então vamos lá. É assim, falando sobre hábito, então assim, ó, o hábito, existem 3 níveis de hábito. E assim, existem o hábito simples, o hábito médio que a gente fala, e o hábito mais difícil. Só que em todos deles, vocês precisam de 66 dias para se tornar perito naquilo. Então, vou dar um exemplo. Tomar café sem açúcar. Alguém aqui faz isso? Não, Nem bebo café. Toma. comecei a colocar sem marca. Começou com alguém junto. Mas no sábado. Não, porque eu trago café, mas não tem café. Só se Boa. É isso aí. Açúcar é muito mais viciante que cocaína. Cara, eu sou viciado em açúcar. Eu tô falando de alguém que é. É muito difícil pra mim. Eu tô no projeto de eu parar com isso, mas tem dia que me dá um negócio, eu preciso comer um doce. Eu já parei o ano passado, voltei, não sei porquê, mas café com açúcar. mas eu voltei a comer doce. Enfim. Mas ó, 40 dias. Pra mim parar o açúcar, 40 dias. É 40 dias sem açúcar. Walter, mas você voltar no 12º dia, não tem problema, 0 cronômetro. É assim que funciona quando você quer mudar um hábito. Mudar um hábito é normalmente quando a gente reseta o sistema operacional que eu estava falando. É resetar o cérebro.
Então, existem configurações que demoram dias para aquilo ser resetado. Então, por exemplo, eu quero tirar o açúcar do café. Tirar o café do açúcar, tirar o açúcar do café. Então, você precisa de 7 dias para o seu cérebro falar assim, ó, entendi. Não sei mais como é o gosto do café com açúcar. Então, esse é um hábito simples. Um hábito de 21 dias, que é o quê? Uma academia, uma caminhada. Durante 21 dias vai ser horrível você treinar. Quem vai sabe, no começo não é aquele... E outra, o cérebro tá falando assim, 7 horas tá indo treinar? Você tava dormindo até esse dia atrás, nós acordava às 9 horas. O que você tá fazendo? Você tá louca? Imagina, não, ó, amanhã vai doer e você não vai sair da cama. É isso que ele faz, porque é tudo aqui. Beleza, vamos lá. 21 dias para academia, caminhada, não sei o quê. Agora vem 40 dias. Esses 40 dias é aqueles vícios um pouco mais difíceis, que é quem fuma, que é a parte de pornografia. A pornografia hoje ela é um vício, ela é mais de 62% do que circula na internet hoje é pornografia. Você abre o UOL, pum, vê um, né, de fora lá, do nada, né? Hoje é, gente, hoje é. Mas vai fazer o quê, né? E assim, e é um tipo de vício também. Esses vícios um pouco mais fortes, que eu falo assim, que é algo que não é que é mais forte, é que aquilo é mais dopaminérgico para o cérebro. Aquilo traz mais dopamina, traz mais aquela dopamina barata que a gente chama para o cérebro. Isso é mais difícil de você tirar. Como, por exemplo, aquela pessoa que vive na fofoquinha, sabe? Tá lá no serviço e fica... Ai, você viu? Ai, não sei o quê. O que acontece? Você percebe que a pessoa ela tá gastando muita energia com outras coisas. E às vezes ela não tá fazendo, às vezes, o propósito dela. Tipo, isso não é bacana. Isso aí, quando você vê, você gastou muito tempo com... Eu tô falando sobre hábito porque hábito tem alguma coisa a ver, às vezes, com vício. E sabe qual que é o problema do vício? O vício te tira do seu foco. O vício, ele não deixa você gastar energia com aquilo que você quer. Quando você vê, você tá horas, às vezes, no TikTok. Ou você fala assim, mas eu fumo só rapidinho, lá fora, eu fumo um cigarrinho. Você já contou? Você já contou quanto tempo você ficou fumando num dia? Não, é só um exemplo, porque assim, cada um é responsável por si, mas assim, eu tô dando uma dica do que? Às vezes você gostaria de parar. Eu tô dando um exemplo do que? Às vezes você gostaria de parar de fumar, mas fala assim, cara, é muito difícil. O seu pulmão não. O seu pulmão não concorda com isso. E 66 dias seria o hábito absoluto. Se você praticar aquilo por 66 dias, aí seu cérebro está totalmente configurado para você fazer aquilo sempre. Tá? Vamos lá. Falando um pouco sobre vício. Eu estou abordando alguns temas que até a Amanda pediu para trazer e eu acho que são temas bastante legais, assim, bastante importantes. Tá? Falando sobre vício. Vamos lá. Está todo mundo comigo aqui? Aí sim. O cérebro tem 2 vícios. Sempre. O cérebro que não tem vício, gente, de verdade, é um cérebro que já está pensando em puxar o fio da tomada. Se é que vocês entendem, para mim ser mais específico nisso. Então, aquele cérebro que não tem vício é aquela pessoa que já está ali, ó, puta, ela não quer fazer nada, ela não tem um porquê, ela não tem um motivo, ela só está pensando, desculpa o termo, mas ela só está pensando em puxar o fio da fonte e falar, vamos desligar tudo e tá tudo bem, desligar o computador. Então, todo cérebro ele tem 2 vícios. E você sempre vai ter um vício, porque senão não tem motivo para você viver, é o que eu acabei de falar. Aquela pessoa que está naquela, às vezes, uma depressão mais profunda, é porque ela não tem nenhum vício. Ela é tanto que ela conseguiu não apagar, mas ela não enxerga mais esse vício, essa vontade que ela tinha de não sei o quê. Tá? A diferença é que a gente tem vícios que constrói e vícios que destrói. E ao mesmo tempo que tem vícios que constrói, você tem que tomar muito cuidado para esse vício que te constrói, ele não te transformar num carcereiro também. Ele transformar num vício que destrói. Olha que loucura que é isso. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de correr. Gosto muito de correr. Eu corri o ano passado todo dia. Eu voltei a correr agora por causa de gostar mesmo. Só que assim,
Às vezes, se você não tomar cuidado, você vai correr pro resto da vida. Aí você virou um carcereiro daquele vício. Tipo assim, é como se você não fosse correr hoje. Você fala assim, não, se eu não for correr hoje, parece que eu não acordei. Um exemplo. Vou dar um exemplo. É piloto de corrida. Às vezes o cara tá há anos pilotando corrida, ele tá lá e não consegue sair daquilo. A pessoa parece que se não faz aquilo, ela... Então, existem vícios construtivos, mas todo vício ele precisa ter um prazo de validade. Então, por exemplo, assim, nossa, eu gosto muito de ir na academia. Se você pegar para ir na academia, vai num tempo normal ali, é um negócio que te faz bem, eu acho que a academia edifica também e tal, mas eu quero dizer assim, você tem que tomar cuidado porque eu tenho certeza que alguém daqui conhece aqueles caras que começou num treininho e tal, não sei o que, hoje o cara tá tipo, nossa, se eu não for treinar, eu quebro o armário de dentro de casa, sabe? Um negócio meio assim, tipo, sai um pouco do fora do controle. Então, assim, às vezes o que te liberta, a gente só precisa tomar um certo cuidado para você não ser um prisioneiro daquilo, tá? Até se for um vício bom. O vício ruim, normalmente, ele vai te transformar um prisioneiro daquilo, tá? Todo vício tem um gatilho e um início, por quê? Isso ajuda muito você, que às vezes hoje tem um vício e quer entender um pouco melhor sobre ele. Não estou dando esse exemplo, tá? Mas vamos supor, uma pessoa que fuma hoje, ela começou com um porquê, um motivo e tal. Mas é super fácil, assim, do jeito que você fala, né? Nossa, não é assim. Existem métodos e hábitos que a gente precisa fazer, mas eu quero dizer assim, às vezes para a gente entender o porquê a gente está dentro de algum vício, a gente tem um início, um porquê aquilo começou, a gente entendendo isso melhor, a gente vai conseguir diferenciar isso e tal. O cérebro, gente, ele é infantil e ele gosta de fazer troca, tá? Não a criança. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei na parte de ler um livrinho já, tá? O cérebro, sabe criança que tá chorando ali e tal, não sei o que, você tira o brinquedo dela, ela começa a chorar, você dá outra, ela para? O cérebro é assim também, ele não gosta que você tira nada, do nada. Então, você precisa trocar. Então, vou dar um exemplo. Toda vez, vou dar um exemplo. Vocês sabiam que tomar cerveja é um vício? Mas não é um vício alcoolismo, tá? Eu tô falando que é assim. Não! Eu não tô falando. Eu não tô falando pra você não tomar. Aonde que eu quero chegar? Vocês, eu falo assim, ó, que aquilo vira um vício do quê? Às vezes, quando a gente junta sempre com aqueles mesmos amigos para fazer um churrasco, não parece que quando você tá lá dá vontade de tomar aquela cerveja? Sempre que você fala assim, não, vamos fazer um churrasquinho, o corpo ele tem aquela vontade de tomar. Então, é isso que eu quero dizer. O vício, às vezes, ele é simplesmente um hábito de você estar ali, tá? De você estar com aquela pessoa, você estar com aquelas pessoas tomando aquela cerveja, te dá aquele momento de prazer que você só vai ter. Uhum. Vai, Chega domingo, tá lá. Chega lá. Vai, não tem como. E assim, tá tudo bem. Eu tô falando assim, ó, por mim. Eu decidi parar de beber. Hoje eu não tomo nada. Tomo, às vezes, um vinho com ela. Se a gente pede uma pizza, vai comer uma pizza e tal, aí a gente até toma um vinho e tal. Mas assim, eu tomo cerveja zero, eu adoro gosto de cerveja. Eu tomo a Heineken zero, a Bud zero. Tem churrasco, gente me chama, vou levar meu fardinho, vou dar risada, dançar tudo com vocês, mesma coisa. Mas eu decidi parar porque... Lembra que eu falei que é tudo sobre driver? Que a gente às vezes está ali, que a gente escuta um negócio que é bem bacana e faz aquilo, e aquilo faz a gente mudar? Todo mundo aqui tem carro? Tem? Ou da família, ou não precisa ser seu, mas da família, ou do marido, ou enfim, todo mundo aqui tem carro, certo? A maioria dos carros hoje são flex, certo? De vocês, ou é gasolina ou é álcool e gasolina. Beleza? Vai diesel no carro de vocês? Vocês põem? O corpo não foi feito para receber álcool. Quando eu escutei isso, calma, não quero assustar vocês. Mas quando eu escutei isso, eu falei assim, cara, eu não ponho diesel no meu palinho, veinho. E tipo assim, porque eu cuido dele. E aí, tipo, Deus me deu um carrão aqui, tá ligado? Minha esposa, achou uma Ferrari. Eu fui, tipo assim, eu vou pôr algo que não é pra ele. Então, tipo assim, se eu não ponho diesel no meu palio, eu vou pôr álcool no meu corpo que não foi feito pro meu corpo. Então,
Pra mim, Walter, especificamente, isso foi um driver que eu instalei e falei, ó, a Amanda continua tomando cervejinha dela, normal. Isso é coisa minha. Falei, ó, eu não vou mais, eu não quero mais. Então, pra mim, por conta também, que aí já envolve outras coisas. Eu gosto de correr. E quando eu tomava uma cervejinha a mais num dia, no outro ia. Aí tem que ser um motorista, né? Enfim, hoje eu tomo cerveja zero e tá tudo bem. Então, falando sobre essa parte de troca, é isso. O cérebro é igual uma criança. Se vocês querem trocar com ele, faz um combinadinho com ele e sempre faça uma troca. Ele vai aceitar muito mais fácil. Vamos supor assim, ó, eu quero parar de fumar. Você fala, vamos parar de fumar. Ele vai falar assim, você tá louco. Não, vamos parar. A gente vai falar um pouco mais disso depois na impecabilidade das palavras. Mas é isso. Se a gente não fizer essa troca, ele não vai aceitar aquilo que você quer parar. Tá? Então, por quê? Tentações são as coisas que eu mesmo ativei. Cara, eu viciei no docinho depois do almoço. Às vezes, quem aqui não liga pro doce depois do almoço? Tem alguém que não liga, tipo, não tá nem aí? Depois do almocinho, sabe, comer um docinho. Quem não liga? Levanta a mão aí. Tá, quem liga? Vocês entenderam que, ó, todo mundo é igual aqui, certo? Todo mundo tem no teu cérebro aqui, não tem igualzinho, não pensa igual, não tá todo mundo aprendendo igual? Por que que para uns é difícil e para outros não? Tentação são as coisas que eu mesmo ativei. Eu mesmo ativei isso. E aí, falando sobre vício, a gente volta para o slide anterior, que é sobre hábito. Então eu preciso resetar isso que eu ativei em mim, que vai levar os dias necessários para cada coisa que você... É muito difícil passar esse período sem aquilo. Mas depois que você passar, faz o resetinho, top, o cérebro fala assim, já entendi, vamos viver sem isso a partir de hoje, tá tudo certo. Mas é difícil. Por que ressignificar algum vício? Tá, você falou que às vezes é bom a gente não beber ou não fumar, ou então pegar o vício de beber e de fumar e trocar por estudar, e trocar por ir correr, e trocar por não sei o quê. Mas por quê? Eu vou dar um exemplo meu ultimamente, tá? TikTok. Eu tenho usado o TikTok por mexer com o marketing digital hoje, por eu ser um social media, eu preciso entender o que está viral no mercado. Eu preciso entender o que é aquele vídeo viral, o que está pegando, o que estão falando no momento. Só que eu coloquei uma meta de 1 hora por dia pela manhã eu fazer essa busca por trabalhar com isso. E no meio dessa busca vem muita coisa doida. Só que assim, cara, Walter, você é o melhor homem do mundo, você é perfeito. Cara, às vezes, esse dia eu deixei ela, eu cheguei em casa e falei, vou dar uma mexidinha aqui no TikTok. Eu tava cansado. Falei, vou deixar ela, hoje eu não vou fazer nada. Eu tinha que fazer uns negócios lá no computador. Eu falei, quer saber? Vou pôr um Netflix aqui, ó. Vou dar uma deitada aqui, vou dar uma relaxada, porque a semana foi corrida e tal. Mas eu só vou dar uma mexidinha no TikTok aqui, sem o compromisso de ser 1 hora pra me pegar o viral. Tipo, vou mexer mesmo pra distrair. Eu cheguei em casa às 7h20. Era 9 e pouco. E eu aqui, ó. Eu olhei e falei, cara, já 9 horas, mano, eu tenho que buscar ela. Tipo assim, né? A louça em cima da pia, desculpa, brincadeira. Então, tipo assim. Então, tipo assim, ó. Por que às vezes é bom deixar um vício pra trás? Porque assim, é o tanto de energia que você perde com isso. É o tanto de tempo que você perde com aquilo. Que às vezes não vai te trazer o resultado que você quer. Voltando ao exemplo de abrir uma loja. Se você perde 2 horas no TikTok, é um tempo que você poderia conversar com quem está abrindo, que documento que você precisa para abrir, qual que é o valor do aluguel. Não estou falando para vocês, nunca mais mexe. Não. Tenha algumas metas assim no seu dia, sabe? Separa aquela horinha para você se conectar com você. Falando assim parece loucura. Eu acordo cedo todo dia. Pergunto para ela. Acordo cedo. Eu gosto de sentar no sofá sozinho e tomar meu café em silêncio, assim, ó. Para mim me programar mais ou menos como é que vai ser meu dia. Normalmente é do jeito que eu programei, na maioria das vezes não. Mas pelo menos alguma coisa que eu programei eu já chego e já começo a fazer, depois dá algum BO lá e a gente depois, né, dali para frente a gente vê como é que faz. Mas isso é muito importante, porque às vezes a gente acorda e já vai fazer aquilo que a gente precisa, ou na CLT, ou aqui para estudar, e às vezes quem aqui sente que hoje acorda, faz, vem estudar e vai dormir. Tipo, tá nesse ciclo assim, ó. Tá no automático. Alguém aqui sente assim? Ergue a mão aí.
maioria a gente sente assim. E assim, é porque o cérebro é normal dele tratar a gente assim. Ele vai falar assim, ó, tá bom, então vamos tocar assim, desse jeito assim, eu não vou gastar tanta energia, eu já entendi que é a sua rotina, então vamos tacar o pau assim. Um exemplo, tá? Então, falando sobre isso, assim, é bom às vezes a gente se conectar um pouco com a gente de novo. Que às vezes você só vai conseguir sozinho. Eu sou um cara casado hoje, estou 24 horas com a minha esposa. E assim, aí vocês comentaram que tem filho também. Vocês estão 24 horas com o filho de vocês também. E muitas das vezes, esse modo automático não é nem às vezes porque a gente quer, mas a gente precisa cuidar de tantos detalhes nesse dia a dia, que você tem que cuidar do negócio que é seu, de você ir trabalhar, de você, no caso, levar a renda, a hora que você tem que almoçar, a hora que você tem que buscar. E às vezes, fora isso, você ainda tem que se doar para alguém. Você ainda fala assim, nossa, fora isso, eu ainda preciso cuidar disso, disso, disso e disso. E às vezes, quando você vê, você não teve aquele tempo com você. Ter um tempo com a gente mesmo é essencial, às vezes, para a gente até se policiar. Como é que está a nossa vida? Se estamos gostando disso, não estamos gostando, se a gente pode melhorar em algo. Ou às vezes até um tempo de leitura de um livro. Eu falo assim, aquele tempo que você vai ter, você e aqui, só vocês dois, tá ligado? É muito importante isso, gente, de verdade. Foi algo que eu gostei muito, tá? Falando sobre vício, então, vamos supor, vício em jogo, cara, você vê, hoje tem muita notícia aí desse vício, do negócio do tigrinho, do negócio de não sei o quê, e é tipo assim, se separar pela lógica, cara, não tem como, você ganha 1, perde 15, então, no final das contas, você vai perder. É só que, tipo assim, você tá tão, às vezes, do vício daquilo te dá algo, de ganhar algo, é um tipo de vício, um tipo de vício em televisão, vício que nem, aí eu paro pra ver uma série lá, cara, é besteira. Você fala assim, eu vejo 4 episódios. Mas cada episódio é 40 minutos hoje, nada, 50 minutos. Você ficou 4 horas, 4 episódios, você ficou 3 horas assistindo um negócio e passou assim, ó, sabe? Então, é muito fácil hoje. O diferente de antigamente, hoje a gente tem muita tela rapidinho pra gente. Muita tela, você tem o celular aqui, você tem um Netflix ali, você tem isso aqui ali. É rapidinho isso. Então isso a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de cuidado. Vício em beber, vício em fumar, vício em tela, vício em comer. Tem gente que tem vício em comer. Eu sou um cara que tinha vício em comer. Eu já pesei mais de 120 quilos. Deu uma engordadinha agora, voltei pro 100, mas eu tava com 94. Então, assim, o vício em comer, muitas das vezes, falando do lado do emocional, a gente come emoção, cara. A gente come emoção. Pode ver que às vezes quando a gente tá com alguma ansiedade, com alguma coisa, a gente quer comer alguma coisa. Às vezes a gente tá com fome. Mas é tão gostoso a gente fala de dopamina barata, é tão gostoso aquela dopaminazinha que você vai lá e come e fala assim, não, mas agora eu tô bem. Mas aí você engoliu o bolo e fala assim, puta, voltei pro problema, né? Tipo, só foi gostoso aqui o sabor na boca, né? E é um vício também. E o vício, se você parar pra pensar, por que eu falei que é importante às vezes a gente se conectar com a gente? O vício, ele é um pouco de fuga emocional, tá? A gente tende a ir pro vício porque às vezes a gente não está contente com o que a gente está vivendo hoje. Só que em vez da gente se conectar com a gente mesmo, a gente fazer as perguntas certas de tipo, por que eu não estou feliz? Por que eu estou me sentindo assim? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não troca essa ideia com a gente mesmo. E aí, tipo assim, mas quando eu vou pro churrasquinho, eu tomo minhas lá, não tenho nada contra. Mas eu tô lá, eu não lembro dos meus problemas. Mas tudo bem, mas no outro dia, a hora que você passar, eles vão estar lá de novo. E aí, cada vez mais que você quiser fugir, cada vez mais você vai optar por ir para esse rolê que você fala assim, não, nesse rolê aqui eu não penso nos meus problemas. Mas no outro dia ele vai estar lá também. Então, assim, se eu puder instalar algum driver em vocês, eu e a Amanda, a gente é um casal, vira e mexe tem um problema. Fez assim, aparece um problema aqui, probleminha, tá aqui. Então, às vezes a gente precisa passar por isso, tá? Aqui acho que cortou, hein? Deixa eu ver. Cortou, claro que cortou. Eu estava falando com a Amanda e a gente falou um pouco sobre patologia. Parece que vocês estão aprendendo sobre patologia, falando sobre isso? Eles vão apresentar um seminário, cada um com uma patologia diferente. Tá. Tchau. Então vamos lá. Patologia é um estudo das doenças, ou seja, das alterações estruturais funcionais que afetam células, tecidos e órgãos.
A palavra tem origem grega, sendo patos, termo para sofrimento ou doença, e logia para ciência ou estudo. Então, a patologia é uma ciência médica que se baseia em conhecimentos de outras áreas, como a imunologia, a fisiologia e a microbiologia. O objetivo é compreender as causas, os mecanismos das doenças para que sejam possível diagnosticar, tratar e prever o prognóstico de uma doença. A patologia é dividida em 2 ramos principais: a patologia geral, que estuda as reações das células e tecidos aos eventos nocivos, que não são específicos para um determinado tecido, e a patologia especial, que estuda doenças específicas para cada órgão. A patologia clínica é uma área da medicina que se especializa em análises laboratoriais para diagnosticar doenças ou confirmar diagnósticos. Por que eu trouxe um pouco disso de patologia? Até a Amanda pediu para trazer um pouco desses temas sobre patologia, então por isso que eu falei um pouco sobre atividade, vou falar agora sobre atividade física, mas às vezes sobre essas mudanças mentais, porque às vezes a patologia está na nossa forma de pensar, tá? Por exemplo, existe, a maioria dos casos hoje, existe o método do balde na goteira. Então eu vou te dar um exemplo. Às vezes a patologia apresentada, você tem uma goteira aqui, e aí a gente vai lá e põe um balde. A gente resolve a goteira, mas não resolve a água que está lá em cima. Talvez eu não consiga traduzir isso na parte patológica para vocês, mas eu tenho certeza que alguma doença, às vezes a gente vai lá e põe um band-aid, né? Mas não. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tô com uma coceira aqui, aí eu tomo um remédio de coceira. Mas por que eu tô com essa coceira aqui? Será que não compensa a gente perguntar? Tipo, é isso que eu quis dizer, tá? Que a patologia, às vezes, a gente põe um balde na goteira. Um outro exemplo disso. Quem aqui conhece, assim, tá? Vou dar um exemplo assim, ó. Não, eu vou ter diabetes. Porque minha avó tinha diabetes, minha mãe tem diabetes. Eu vou ter diabetes também. Será que às vezes não é a mesma geladeira de casa só? A patologia? Será que, tipo, a avó, aí a mãe morou junto, aí você mora junto, vocês estão comendo, tipo, já 3 gerações a mesma comida, o mesmo tanto de doce, o mesmo tanto de bolo de tarde, o mesmo tanto de não sei o quê? Então, às vezes, cara, algumas doenças é só a mesma geladeira. Se você sair dali e a quebra da rotina, você quebrar qualquer coisa que venha de gerações da sua família é muito difícil. Vou dar um exemplo. Eu vim de uma família pobre também, assim. Então, tipo assim, você que vem vindo de uma família pobre, assim, ó, você juntar um dinheiro, ou você, por exemplo, virar um empreendedor, ou você mudar alguma coisa disso, é uma quebra. É uma quebra de padrão que vem vindo. Então, é muito difícil, é muito mais difícil isso. Então, sempre que for acho que é o final, né? Sempre que for uma quebra de padrão que vem de família, é muito difícil. Então, por exemplo, assim, eu quis dar um exemplo desse aqui, de que eu vendo, assim, a minha avó acho que tinha diabetes, que minha mãe tem diabetes, só que, tipo assim, se você pegar no fundo os hábitos das duas, são muito iguais. Então, às vezes, é por isso que eu trouxe esse papo de driver mental, de hábito, de não sei o quê. Que às vezes a gente traz coisas nossas familiares, hábitos de lá de trás, por quê? Que foi instalado desde criança até os 8 anos. Até os 8 anos de idade, tudo que os nossos pais falaram pra gente, a gente assinou como verdade absoluta. Tá? Para vocês que têm filho, é bacana vocês saberem disso. Tipo, tudo que vocês contam pra ele é verdade absoluta. Eles não tem nem por que questionar. Minha mãe falou, nós, eu tô com ela, não sei o quê. Entendeu? E assim, depois de um tempo, agora vamos supor que tá todo mundo, né, mais adulto, assim, já questione um pouco os hábitos que às vezes alguém te ensinou, que às vezes a sua família trouxe. Vou dar um exemplo. Tinha uma mulher e ela cortava a cabeça do peixe para assar. Vou dar um exemplo, tá? Ela foi lá e cortou. Aí, certo dia, a filha dela falou assim, mãe, por que a senhora corta a cabeça do peixe para assar o peixe? Ah, porque sua avó fazia assim. Tá bom. Aí, passou. Ela foi no almoço na avó, ela chamou a avó de lado e falou assim, vó, por que a avó corta a cabeça do peixe quando vai assar o peixe? A minha mãe faz também, falou que ela faz igual da senhora. Porque a sua bisa fazia assim também. Por sorte, a bisa estava viva ainda, tá? Chegou na bisa.
Ô, Bisa, ó, a mãe faz, a avó faz. Não é possível, você vai ter que me contar o segredo. Por que você corta a cabeça do peixe para assar o peixe? Ó, na minha época eu cortava porque não cabia na forma. Então você entendeu que, tipo assim, é um negócio que lá atrás ela só cortava para poder fazer a comida, porque não cabia o peixe inteiro na forma. Mas a avó aprendeu de cortar, a mãe aprendeu de cortar, e se você não perguntar o porquê, você vai fazer o peixe sem cabeça na forma, às vezes seu filho vai fazer. Então é uma crença, que a gente chama de crença, é uma crença limitante que vem, e aí você vai aplicando isso. Então, tipo assim, às vezes, quantas coisas dessas vocês não aprenderam de criança e até hoje vocês não se questionaram sobre? Mamão com açúcar mata. Essa eu não sabia. Leite. Leite com mamão. Depois vai comer. Você quer mamão? Nada. Inclusive, você pode ler, mas você pegou. Então, para falar sobre isso, então assim, o driver mental que eu instalei para isso em mim hoje é o propósito. Então, tipo assim, o que eu posso falar para vocês? Uma coisa muito bacana de vocês fazerem, sempre põe a mãozinha para frente, assim, ó. Aí vocês têm que pensar o seguinte, tá? Novas pessoas, novos lugares, novos objetivos, novos resultados. Novas pessoas, novos lugares, novos desafios, novos objetivos, novos resultados. Uma coisa assim. Mas é esses 5 dedos para frente. Então, assim, se às vezes a gente está muito no modo automático, é só você fazer essa mãozinha para frente e falar assim: ó, peraí, eu conheci novas pessoas? Não. Porque às vezes a gente não está contente com a vida que a gente está levando, certo? Às vezes a gente fala assim: nossa, tá tudo muito igual, nossa, não acontece nada. Nossa, em janeiro eu ia fazer um monte de coisa, a gente já está em outubro, não fiz nada. Então, assim, nesse meio do caminho, você conheceu novas pessoas? Você conhecendo novas pessoas, provavelmente você foi em novos lugares para você conhecer novas pessoas. Você conheceu novas pessoas, você tem novos objetivos, novas ideias. Novas ideias, porque às vezes você vai conhecer alguém que tem uma ideia muito top e ela precisa, às vezes, da sua ideia também, ou da sua vontade de estar falando assim: não, nós estamos juntos, vamos fazer isso. Novas pessoas, provavelmente você está em novos lugares, provavelmente ali tem novas ideias. Tendo novas ideias, você tem novos objetivos, e tendo novos objetivos, você tem novos resultados. Então, se vocês às vezes estão no modo super automático, gente, conheça novas pessoas, procure novos lugares, que às vezes o empurrãozinho que vocês precisam para mudar algo, para conquistar algo, é como dizia lá, é loucura você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, pensar nisso, tá? Falando do driver mental meu sobre isso, seria sobre o propósito. Então, você tem que ter um propósito. Eu gosto de correr todo dia, por isso eu gosto de me inscrever em corrida. Eu nunca cheguei num pódio, mas eu tenho certeza que eu sou o melhor daqueles que não foram. Já cheguei fiz um tempo de 22, já fiz tempo de 25, já fiz tempo de 30, então tipo assim, já fui o 30º, já fui o 50, já fui o 18, mas não tô nem aí. Eu preciso ter esse propósito, assim, ó, se eu marcar uma prova, eu sei que eu vou treinar diferente. Eu gosto de correr todo dia, só que se você for todo dia, tipo assim, tem dia que você tá correndo e você fala assim: mano, você tá correndo? Tipo, só porque você gosta de correr e tal, mas tipo, quando você tem uma prova marcada, você fala assim: nossa, na última prova eu fiz 25, acho que vou fazer 24 mesmo, vou fazer de tudo pra melhorar, pra nessa aí, no ano passado eu fiz tanto, esse ano eu quero fazer tanto. Então assim, eu tô dando um exemplo de corrida, mas se vocês não tiverem um propósito, até pra estar aqui estudando, vocês vão estudar diferente. Então, e às vezes a gente esquece desse propósito no meio do caminho. Então, um drive mental para mim, para essa parte de patologia, para isso aqui, seria propósito, né? Eu falei a história do carro já, né? Falei sobre o álcool. Quando uma dose de álcool entra no organismo, ele se decompõe em acetaldeído, é isso? Você que manja do rolê. Uma substância altamente tóxica. Em pequenas quantidades, o corpo consegue eliminar essa toxina, mas em grandes doses surgem os sintomas da intoxicação, como ressaca, né? Que todo mundo conhece. E aí vai dor de cabeça, náusea, enjoo, tal, não sei o quê. É porque quando a gente ingere isso, vira isso, e a história do carro eu já contei para vocês. Atividades físicas. Atividade física é fundamental para o ser humano. Atividade, cara, tem um monte de coisa que eu escrevi aqui sobre atividade física, sobre liberação de dopamina, sobre não sei o quê. Então, assim, ó, o driver mental disso é ônus momentâneo e bônus
permanente. Todas as escolhas nossas hoje, na nossa vida, ou a gente tem o bônus momentâneo e o ônus permanente, ou o ônus momentâneo e o bônus permanente. Tudo que for isso aqui, o ônus momentâneo e o bônus permanente, cara, isso é top. Isso vai levar você para outro lugar. Vou te dar um exemplo. É gostoso acordar cedo e correr? De verdade? É claro que não. Só que a hora que você acaba a corrida, vou dar um exemplo. Quem aqui já correu 5 km? Já? Não, ele já. Não é da hora que você acaba os 5? Quem aqui já pensou em acordar de manhã e caminhar? Qualquer coisa. Não, mas foi dar uma caminhadinha. Você sabe qual que é a distância mais dura de fazer? Se é 5, se é 10, se é 21, se é 42, você sabe? A distância mais difícil da corrida, da caminhada, do que for, é da cama até o portão da sua casa. Ela é a mais difícil. Depois que você saiu do portão, você fala assim, agora fudeu. Agora se for 5, 10, 21, 42, não sei o que, aí depende, né, de cada um. Mas a mais difícil é essa. E o que acontece hoje, quando eu falei que a gente está muito ligado à tela, muito ligado a tudo, e que assim, o que é o ônus momentâneo é isso. O que é um ônus momentâneo? É foda você acordar e correr, né, irmão? Você pôr o tempo e falar assim, ó, é 5 km. Aí você vai, tá. Nossa, primeiro km o corpo falando assim, ó, o que você tá arrumando, cara? Volta pra cama. Aí o segundo já começa, ele fala assim, então tá, então vamos. Mas vamos até 5 só, tá? Pelo amor de Deus, né? Não me inventa de fazer 10 hoje. É essa conversa, tô falando sério, eu vou todo dia ele fala assim, ó, então tá bom, então beleza. Então, falando sobre isso, tudo que te traz um ônus momentâneo, que nem vocês estão aqui todo dia de noite para aprender algo. É claro que isso, na maioria das vezes, traz um ônus momentâneo para vocês. Vocês estão aprendendo a matéria, não é esse o ônus. Mas é um ônus de não estar com seus filhos, é um ônus de não estar com sua família, às vezes é um ônus de não ir praticar um esporte, ir na academia nesse horário que você gostava de ir nesse horário. Então assim, mas vocês concordam que é um ônus momentâneo? Vocês concordam que tem um prazo para terminar? E a hora que terminar, o que é o bônus permanente? Vocês não vão estar com o certificado de vocês, podendo atuar em qualquer lugar do negócio? Isso é o... Isso... 2 anos foi uma unidade de vocês. Isso vai dar 10 para as 9. É 10 para as 9 que eles vão? Ah. Então, assim... Então, isso é a parte boa. Tudo que... Eu gostaria que tudo que vocês fossem fazer hoje, vocês pensassem nisso. É claro que vão ter coisas que vocês vão fazer bônus momentâneo e ônus permanente. Mas, assim, o que vocês puderem escolher de fazer assim, ó, eu sei que isso aqui vai me dar um ônus agora, mas lá na frente vai me dar um bônus. Isso é o mais correto de se decidir. Eu tenho certeza, vocês se faziam essas perguntas antes ou não? Então isso é um driver que eu gostaria que vocês instalassem hoje. Porque aí correr de manhã os 5 km é um ônus momentâneo, mas na hora que você chega no 5, você trava o relógio, você fala assim, ó, já fiz o de hoje, já era, tá? Eu vou falar depois sobre hoje, amanhã e ontem. Acho que eu vou falar na volta de vocês, que é um assunto mais longo também. Mas assim, o que é bônus momentâneo e ônus permanente? Vou voltar no exemplo, TikTok, que é esse que eu falo, é a dopamina barata. Hoje o mundo está cheio de dopamina barata. O que é dopamina barata? Eu não preciso fazer nada para me ficar contente. Então, por exemplo, assim... eu meto o fumo nela por causa da coca. Então, assim... É gostoso a gente ir lá e fazer a comida, a saladinha, o arroz, não sei o quê? Ou é mais gostoso passar lá no drive-thru, ó, Big Mac com batata, coquinha? É lógico que é muito mais gostoso passar no Big Mac, não sei o quê. Mas só que assim, você concorda comigo que vai dar um bônus momentâneo ali, que vai estar gostoso o lanche, não sei o quê, mas se você fizer isso por longos períodos, você não vai ter um ônus permanente? Se for só, cara, com perdão da palavra, tá? Se for só engordar, ok, você vai lá, treina, para de comer, faz, sei lá, academia, vai no Nutri, vai, você começa a comer certo, você vai lá e emagrece. Agora, assim, se te dá um infarto, se te dá um negócio mais... Eu como Mac também, eu tô dando exemplos, tá? Mas eu gosto do... Eu ia te perguntar isso
Tomo Mac normal. Peço só o Del Valle de uva, que eu não tomo refrigerante. Mas assim, então. Boa. Menina foca não tá. Não, qualquer coisa não. Tem uma porcentagem. Você vai lá pegar 10% do suco, é a mesma coisa. Mas... Aquele suquinho de pozinho? Não. Só porque eu não faço. Mas é melhor o suco ou a coca? A coca. Depende. Aí, tá vendo? Já. É assim, ó. Eu parei com o refri por questões mesmo de ser o refrigerante, tá? Hoje, existem duas coisas que eu decidi não voltar atrás mais. Então, na verdade, três coisas. É assim, ó, eu não como mais salsicha, já vai fazer 3 anos, 2 anos, né? Eu não como mais salsicha. Nossa, eu amo cachorro quente. A salsichinha da Perdigão, eu amo aquilo, cara. Aquele cachorro quente, eu amo. Nossa, aquilo lá eu amo. Então, assim, parei com isso, parei com o refrigerante. É assim, eu já vi o pessoal posta lá falando sobre que, tipo assim, eu parei com a Coca-Cola porque eu acredito que faz mal. Mas eu já li falando que, tipo assim, você precisa tomar não sei quantas Coca-Cola zero para aquilo, não sei o que. Eu já li sobre isso também. Então, assim, eu decidi parar por parar. Falar, não vou mais tomar refri, prefiro tomar uma água com gás, com um limão espremido, que eu acho que é mais saudável também. Tá? Salsicha, Coca. E parei de beber e parei com álcool. Só que assim, gente, eu acho assim, ó. Quando eu falo que eu parei, a gente tem que entender também. A gente tem que entender também que às vezes tem momentos nossos eu vou dar um exemplo. Eu parei de beber, mas vamos supor que o meu parceiro ali ele faz cerveja em casa. Não, tô te dando um exemplo. Vamos supor que você faz uma cerveja em casa e aí você fez uma festinha aqui da classe, por eu ter vindo aqui palestrar e ser marido da Amanda, você me chamou também. Aí, cara, tipo assim, ó, se você chegar lá e falar assim, ó, vó, essa cerveja aqui foi eu que fiz, cara. Nossa, você precisa ver, maturou, não sei o quê. Tipo assim, um negócio seu que você fez, mó orgulhoso, tá, não sei o que, você fala assim, ó, você toma uma tulipinha? Cara, em respeito a você, ao rolê e tal, eu vou tomar. Não, cara, eu parei com álcool, mas eu tomo um vinho às vezes com a minha esposa. Então não é aquele negócio assim, ó, parar. Só que antes eu era o cara que tomava 2 fardinhos no churrasco e ia buscar mais, entendeu? Eu já fui o cara, tipo, muito louco do rolê mesmo, entendeu? Então, parei pra isso. Então, voltando a falar sobre a atividade física, aí sim, né? Ai. Pega aí. Não, pega aí, gente. Faz aí. Obrigado. Aí não, tá tranquilo. E aí, falando sobre a atividade física, assim, ó. Eu gosto muito da atividade física porque por conta da dopamina que ela me libera depois, que é a dopamina, cara. Por que eu gosto de ir principalmente de manhã? Quando eu começo o meu dia, eu já pego, já vou correr, cara, 5 km dá meia horinha aí de corrida, assim, dá pra fazer mesmo, eu falo assim, num tempo médio, dá uma meia horinha aí pra você correr. Essa meia hora, ela equivale a 2% do seu dia, 2% de todo o tempo que você tem no dia, só que esses 2% muda todo o seu dia. Você chega dando um bom dia diferente, seu corpo já está ativado. Então, assim, essa injeção de dopamina que a gente tem, da dopamina cara, por que é uma dopamina cara? Porque ela dura.
Ela é cara porque é difícil você pegar. Se tu não pegar e correr, tu não vai ter ela. E ela dura. Diferente assim, ó. A rede social, o TikTok, não sei o quê. Ela é da hora que você tá olhando? Muito. Fecha e monta no carro e sai com o carro. Acabou. Acabou a dopamina. Foi. É por isso que a gente chama de dopamina barata. Ela te dá aquela sensação de prazer, mas é só ali, na hora. Fechou o aplicativo e ele fala assim, então beleza, dá a dopamina aí, quando você quiser de novo você abre. Tá ligado? É mais ou menos alguma coisa assim. Então, atividade física, falando sobre patologia, por que a atividade física no caso da patologia? Porque você concorda como eu falei, às vezes a pessoa está com alguma coisa que precisa dessa patologia, e se a gente curar, se a gente curar aquilo, você pôs o balde na goteira. Mas tipo assim, nossa, você precisa fazer uma atividade física, tal, não sei o quê. Outra coisa muito doida do cérebro, vou dar um exemplo. A gente parece que precisa estar na beira do abismo pra gente conseguir mudar. Cara, eu juro que eu não vou pegar você pra Cristo, mas tipo assim, eu vou dar um exemplo sobre o cigarro. Tá tudo bem. E a gente sempre vai usar exemplo que não deve. Como assim? Meu tio fumou 50 anos, nunca teve nada. Você pode pegar as notícias, vou dar um exemplo, pelo amor de Deus. Todo mundo morre por causa do cigarro diariamente. Mas meu tio que fumou 50 anos. Você tá brincando? Você tá falando sério? Nossa, amor. É sério, é sério. Vou dar um abraço aqui, de verdade. É sério, né? Sério. Me perdoa usar esse exemplo. Tá vendo? Depois da palestra do seu tipo, eu acho que é um sinal. Eu não sabia, tá? Não, mas eu quis dizer assim, é que às vezes não, mas é que às vezes o cérebro nosso, ele tende a buscar esse resultado do porquê a gente está fazendo isso. Só que se a gente dá de encontro com uma notícia ruim, eu vou dar um exemplo, é super difícil parar de fumar. Com certeza é. Olha, na gravidez é impossível. Só que, tipo assim, olha como é que o cérebro é doido. Se você for numa consulta, a ponto do médico falar assim, ó, se você pôr um na boca, você morre. Tá bom. Você não põe mais. Não, mas a maioria... Mas a maioria, a hora que dá o baque, se a pessoa gosta de viver, você é louco. Você é louco, se a pessoa gosta de viver. Bom, então é isso. Falando sobre a atividade física, é bom por causa da dopamina, eu gosto muito, melhora a saúde do coração, controle de peso e tudo. E aumenta a energia, a qualidade de sono, aumenta, enfim. Gente, se vocês puderem, pratique algum exercício, tipo na rua de casa, entendeu? Às vezes a gente espera muito estar perfeito. Vocês já viram eu correr 11 horas da noite aqui? Alguém já viu, não? Nem viu? Eu já vim correr aqui 10h30. Eu sou doido. Não é doido? Já viu você na mesa? Por quê? Oi? Corro. Eu corro lá no Figueira. Eu gosto de sair assim. Ali na Figueira eu gosto de fazer os 5 ali. Se eu pego ali na Figueira, vou até a do Kaique ali, vou até a Eletroroma, vou até a de Búzios e volta dá 10. Se eu pego, vou ali do Kaique, aí eu vou reto ali. Se eu vou até mais ou menos o portal da cidade ali pelo curso e volto, aí dá 15. Se eu sair de casa e até a 7 placa ali na frente do Cristo e voltar ali dá 21. Não, eu já sei os caminhos que dá. Mas tipo assim, eu gosto muito de correr. E tipo, tem gente que vai me achar doido. A gente chegou num ponto muito bacana da nossa conversa, que é o quê? Eu contando isso, algumas pessoas olham pra mim e falam assim, cara, você é louco. Aí a gente volta pra aquela primeira conversinha lá atrás. Você quer correr? Não. Eu falei, então tá bom, tá. Então, tipo, deixa eu ser louco. É uma coisa que eu quero fazer. Né? Isso é muito da hora. A princípio vai dar 9 horas, ó. Depois a gente vai falar sobre
a impecabilidade, tá? Ô, gente, vocês estão gostando? Não? Tá da hora? Pode ser sincero, viu? Que é muito bacana o feedback aí. De vez em quando nós dá uma derrapada, né? Mas tudo bem. Fechou.